povo de Deus, vamos lá enviar? Por que óculos suja tão rápido? Eu descobri agora, depois de uma senhora idosa, que eu tenho que usar óculos. O problema é que isso suja o tempo todo, né? Saco todo, você tira da cara, tá sujo. Vamos cuidar da vida, vamos falar de várias coisas, assuntinhos. Seguinte, eu postei um Reels, e eu falei na última live sobre a questão da superdotação, e aí muita gente me chamou no inbox, Liliane, parece que você me descreveu, parece que você leu a minha história, a minha mente, etc. E aí eu postei um Reels hoje, agora, de uma menina falando, né? Tenho 26 anos, passei em 10 empregos, não fico em nenhum. E aí ela segue a história falando, né? Que eu mereço um lugar melhor, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. A gente precisa entender o seguinte. A superdotação, ela tem vários aspectos, tá? E não é porque eu sou boa numa coisa que eu vou ser boa em tudo. Eu vou ter as minhas habilidades e vou ter as minhas vulnerabilidades, tá certo? Então, assim, o caso dessa menina do vídeo, ela tem uma coisa chamada rigidez cognitiva. Quem tem rigidez cognitiva tem baixa flexibilidade e adaptação. Ou seja, ela vai ser a melhor pessoa do mundo e não vai conseguir trabalhar com ninguém. Por quê? Porque ela tem a rigidez cognitiva é aquela coisa de que tanto tem a ver com a literalidade da linguagem, ou seja, a pessoa que não entende piada, que não entende duplo sentido, é a pessoa que tudo que você fala ela leva ao pé da letra, como ela não vai flexibilizar essa comunicação, ou seja, não tem negociação. Se você disse para botar esse copo aqui, aí eu tô colocando, você diz, não, Liliane, bota esse copo para ali, pronto, aqui já morreu. Aqui a rigidez cognitiva já bateu, porque quem tem rigidez cognitiva vai ter baixa flexibilidade e demora de adaptação, ou seja, você não pode mudar os planos. Se mudar, tem que ser com muita antecedência e muito tempo para essa pessoa se adaptar. Então, quando a gente fala de superdotação, parece que a gente está falando de um monte de gente muito inteligente que vai mudar o mundo e inventar a roda. Isso não é verdade, tá? Tudo vem com um pacote, né? E na mochila da superdotação vem a hipersensibilidade, a som, a alta taxa emocional, ou seja, são muito mais intensos emocionalmente. Então, assim, o que acontece muito com as mulheres de superdotação que eu atendo? Elas têm um problema na infância, certo? Alguma coisa não saiu no plano delas na infância. Se eu tenho superdotação, na minha cabeça eu executo tudo. Na minha cabeça eu tenho planejamento e estratégia para tudo, tá? Aconteceu uma coisa errada na minha infância ou na minha adolescência, que não estava no meu planejamento. Eu passo o resto da vida presa nisso. Porque eu passo o resto da vida estabelecendo estratégias para consertar aquilo ali. Eu não consigo negociar. Porque lembra que eu sou intensa? Se eu sou intensa, eu não tenho negociação, eu não tenho flexibilização, eu tenho baixa, tá? E a dor que para você é uma feridinha, para mim é desse tamanho. É o drama, é aquela pessoa bem dramática, tá? Então, assim, lidar com a superdotação é avaliar vários aspectos. Liliane, todo superdotado é assim? Não. São características comuns, as características que mais se repetem, né? São supersensíveis, têm baixa frustração, demoram a se organizar, têm dificuldade de comunicação. E aí a gente precisa entender o seguinte, o cérebro do superdotado já é acelerado. O cérebro da mulher superdotada, meu amor, é uma Ferrari toda hora roncando. E a principal característica que vai acompanhar essas pessoas a vida inteira é a capacidade de fazer um scanner da situação, tá? Ela escaneia a situação em 2 minutos, ela vê todos os problemas e ela já mapeou todas as soluções. Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente, o que você falar com ela entra num canal vazio, porque a cabeça dela está em tudo que ela viu para consertar. E aí ela vai procurando lugares e maneiras de chegar, convencer as pessoas desse ambiente a consertar do jeito que ela viu as soluções. E aí ela vai ser excluída. Por quê? Porque eu vejo de uma maneira que o outro vai demorar para ver. Entende? Então, eu vi um problema hoje que a minha empresa, que a minha equipe, que o meu marido, que meus filhos vão ver daqui a 6 meses. Aí tu imagina 6 meses eu aqui, ó, jogando pedra na lua porque eles não me escutam. Tá? Então, o drama da mulher superdotada é horrível. É o silenciamento.
É muito silenciamento. No caso dessa menina que postou, que deu a entrevista, né? Eu sou muito boa, eu sou muito capacitada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela pode ser, né? Pode ser. Só que o que é que ela não desenvolveu? A habilidade de negociar e de entender as regras do jogo. Então, como eu tenho rigidez cognitiva, se eu fiz essa faculdade, se eu sou formado nisso, e se eu sou bom nisso, eu não aceito mais nada. Não existe margem de negociação. Não venha me falar de outra coisa. Não venha tentar me convencer de outra coisa que eu não vou aceitar. Entende? Enquanto que a pessoa que não tem a superdotação, ela vai ter uma flexibilidade, uma adaptação muito melhor. Muito mais adaptado. Então, lembra que eu sempre falo, gente, você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, você precisa ser uma pessoa adaptada. É isso, o ser humano, a característica maior dele, que faz ele ser humano, é a adaptação. Então, nós construímos casas, os animais, né, ficam no frio, né? A gente constrói casa, a gente constrói prédio, a gente evolui, adapta, porque a gente aprendeu a negociar e a se adaptar. Um cérebro superdotado tem muita dificuldade de negociar e muita dificuldade de se adaptar. E aí fica aquela pessoa que é um gênio isolado. Geralmente são empreendedores, tá? Elas vão ser empreendedores. No caso da mulher, é terrível. Porque assim, principalmente, por exemplo, a entrevista dessa menina. Se fosse um homem falando a mesma coisa, mas eu sou muito capacitado, eu estudei, eu não aceito que me ofereçam menos. Porra, é um cara firme, é um cara que sabe o seu valor, é um cara que não abre mão, né, do seu direito, é um cara que sabe negociar o seu salário, que sabe exigir, etc. É uma mulher, minha filha, acorda. 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 Porque o lugar da mulher é um lugar silencioso. É um lugar silencioso. Eu já ouvi muito isso quando eu andava nas reuniões com meu marido. As pessoas diziam assim, ela fala, né? A sua mulher ela tem muita opinião, né? Porque o lugar da mulher, de um homem de poder, é Barbie Girl. É silence, taça, né? É tacinha e silêncio. Mas nada, mas nada. Se você conjugar dois verbos, aí já tá incomodando, já tá enchendo o saco. Tá certo? Já tá enchendo o saco, já tá me chateando. O grande segredo dessa questão é que as pessoas acham que você só tem autismo e que você só precisa de terapia se você tiver déficit cognitivo, ou seja, se você não souber aprender. Se você tiver dificuldade na escola, se você tiver problema de aprendizagem, se você tirar nota baixa, aí você precisa de terapia, de acompanhamento, de avaliação. A pessoa que tem superdotação, ela não vai ter problema na escola. Pelo contrário, ela bota a escola no bolso. Ela não tem nem paciência para a escola. É aquela pessoa que nunca nem abriu o livro, que nunca estudou para uma prova, sabe? Aquela pessoa que tá ali sempre meio que termina a prova em 10 minutos. Pronto, ela não vai ter essas dificuldades. Só que ela vai ter as dificuldades emocionais. E ela não é vista nem cuidada. Porque ela não precisa, ela é inteligente, ela tira nota boa. Ela não precisa, ela se vira sozinha. Ela não precisa, ela é muito rápida. Então, ela é totalmente largada no campo emocional das relações. E aí ela não aprende a se frustrar, ela não aprende a sofrer, ela não aprende a negociar. Por quê? Se eu tenho superdotação, tenho rigidez cognitiva, tenho baixa flexibilidade, tenho baixa adaptação, o que é que eu preciso fazer? Esporte coletivo. Vou jogar bola, vou jogar basquete, vou correr, vou fazer diversas atividades onde eu vou aprender a perder, onde eu vou aprender a respeitar o ritmo do outro, a negociar, entendeu? A saber o dia que eu vou estar no banco, o dia que eu vou estar jogando. Então, eu vou trabalhar essas habilidades na minha infância, nas interações. O que acontece hoje com o Zenzo Valentino da vida? Meu filhinho não pode se chatear, não pode se frustrar. Então, assim, todos os ambientes são servis a ele, né? São muito servis à geração Enzo Valentina. Então, a escola serve a ele. Ele não pode ser reprovado na escola, né? Se ele vai para o balé, a professora de balé tem que dar a aula que a mãe dele quer que ele dê, né? Que ela dê, desculpa. E assim, daí para frente é só para trás. O que acontece? Chega Enzo Valentina no mercado de trabalho. Ninguém treinou ele para esse ambiente. Ninguém treinou ele para esse ambiente. Ninguém ensinou para ele que ele tem que negociar, que ele tem que engolir sapo, que ele tem que aprender que as pessoas não funcionam igual a ele, que cada um tem um jeito de aprender. Isso não foi passado para ele, porque o mundo rodou ao redor dele até aqui. Então, a gente tem as pessoas com rigidez, a gente tem as pessoas com altas habilidades, com superdotação, e tem os Enzo Valentino, que são só mal educados mesmo, tá?
que não desenvolveram as habilidades na idade certa porque não foram colocados nesse lugar. Beleza? Por exemplo, a gente está na turma do Pandora agora, e as meninas falam muito isso. Leiliane, eu nunca parei para pensar em profissão, eu nunca parei para pensar em monetizar, eu nunca parei para pensar no que eu sou capaz de fazer. Porque sempre me foi ensinado que bastava eu estudar, fazer uma faculdade, e se eu já tenho um marido provedor, tá bom. Eu não sei nem que lugar é esse, eu não sei nem por onde é que eu começo nessa história. Eu falei, porque você se chama mulher. Ninguém vai dizer isso para um homem. Ninguém vai dizer isso. Então, assim, a gente precisa reparar na organização cultural da coisa. Por quê? Amanhã o teu marido morre, tu começa por onde, neném? Por onde? Quantas vezes a gente vê isso todo dia na televisão? Às vezes, meu Deus, eu tenho um bom casamento, ele não vai me abandonar. Isso não tô falando disso. Deus queira, a gente casa pra dar certo, a gente casa pra estar junto, tá? Sou super a favor, sou a pessoa que menos defende divórcio. Eu dou curso Casamento em Crise por onde recomeçar. Pelo amor de Deus, recomece, não troca não, que não adianta. Porém, entretanto, todavia, nenhum de nós é eterno. Nenhum de nós é eterno. Então pode acontecer, tá? Eu tenho amigas que foram viúvas com 25 anos. Com filhos. Tinha vida perfeita. E aí? Por onde que eu começo? Né? O nosso lema é nunca troque de mão seu prato de feijão. Não troque. Mas não troque mesmo. A pessoa que bota flor de Jericó, ela quer morrer. Eu conheço uma pessoa que tem essas características, de fato, é uma convivência desafiadora. Muito inteligente, mas igual a um trator. Quando quer algo, passa por cima de tudo. Para a pessoa é exagero no nosso drama. Porque não foi oferecido para ela lugares de adaptação, tá? O superdotado, ele não é uma pessoa mal educada, grosseira e estúpida. Uma pessoa mal educada, grosseira e estúpida é uma pessoa que não teve ambientes de adaptação disponíveis para ela durante a vida. E aí, agora adulta, ela vai pagar um mentor, né, um guru, para tirar ela desse buraco, porque ela também nunca gastou com terapia, porque ela não é doida. Né? Ela não é doida, ela não precisa, ela não tem problema nenhum, ela é inteligente. A gente mede as pessoas por inteligência e burrice. Inteligência e burrice. Não, fulano tem um probleminha. Por quê? Por causa disso. Não, mas fulano é inteligente. A inteligência, ela anula qualquer problema. Se você for inteligente, se você for um bom aluno, anula tudo. Você não tem nenhum problema na vida. Nenhum problema. Zero. Zero problemas na vida. Isso não é verdade. Porque, como eu disse, o pacote vem completo. Tá? Então, assim, Leiliane, o superdotado é uma pessoa emocionada, é uma pessoa inflamada. É uma ferida inflamada. A dor é maior. Então, tem uma dor, ele carrega a dor por muito tempo. Né? Ele sofre muito com pouca coisa. E ele carrega por muito tempo, porque como o cérebro dele é muito executor, ele tá toda hora bolando uma estratégia. Bolando uma estratégia. Agora eu vou dar um dado para vocês. Se você conhece aquela menina que era super inteligente na escola, que ela era super simpática, e aí do nada ela começa a tirar nota baixa. Do nada ela começa a engordar, desenvolver obesidade infantil. Do nada ela começa a ficar zangada, raivosa, brigando com todo mundo, tá? Liga a tomada, liga a luz, que aí tem abuso metido. Por quê? O abuso sexual infantil, o abuso causa déficit de aprendizagem. Ou seja, a criança vítima de abuso não aprende, o trauma bloqueia. Então ela era super inteligente e do nada ela começa a não fazer nem a média. Nem a média ela consegue mais, tá? E aí você bota no professor particular, bota não sei o quê e não vê. Então, obesidade, comportamento agressivo e déficit na escola, presta atenção nisso aqui. É autismo? Presta atenção. Dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha, porque a maioria, quando a gente pega para avaliar, com 8, 9 anos, sofreu abuso, tá? Ou, tem superdotação e TDAH. Sofreu abuso? Sofreu. Descarta o TDAH. Porque os sintomas vão vir do trauma do abuso. Tá? E o abuso sexual infantil, ele causa perda de habilidade adquirida. O que é isso, Leiliane? O que eu sabia fazer, eu deixo de saber fazer. Então, eu era boa em matemática, agora eu não sei mais fazer conta. Eu era ótima em escrever, agora eu tô quase com dislexia. Eu era boa de ler, agora eu não me concentro mais.
entende? Eu gostava de ler, agora eu não consigo mais me concentrar. Então, o abuso, ele é um marco na vida das mulheres, dos homens também, mas a gente precisa tratar isso de um lugar mais sério, que isso destrói a vida da pessoa, não só emocionalmente, mas destrói intelectualmente, destrói profissionalmente, destrói nos relacionamentos. É um trauma, é uma ferida que se arrasta e ela tem danos neurais. Ela não tem danos só emocionais. Ela tem danos neurais também. Você vai perceber uma criança superdotada que sofreu abuso, ela tem uma história de que era muito inteligente, melhor do que a escola, não sei o que, não sei o que. Aí abre um abismo, abre um buraco, ela começa a ter problema na escola, ela começa a ter obesidade, ela começa a ter ansiedade, ela começa a ficar grosseira, agressiva, começa a vestir roupa preta, roupa folgada, amarra um casaco na cintura, anda de meia, sabe, dorme muito coberta, tá com calor, mas tá de meia toda hora. A gente tem sinais que a gente observa. E pronto, e aí ela tem todos esses problemas, certo? Do nada, na fase adulta, ela volta a ser aquela menina inteligente. Por quê? Ela encontrou um lugar de suporte. Porque a criança que sofre abuso, ela tem um lugar de abandono longo, que ela perde a família, ela perde os amigos. Todas as pessoas que ela confiava desaparecem, porque ninguém socorreu ela, né? O trauma começa antes da ferida, porque o trauma é o abandono. Então, quando eu sofro um abuso sexual, eu tenho um abusador e eu descubro que a minha mãe, meu pai, meu tio, meus irmãos são cúmplices, que eles não querem denunciar. Então, eu tenho um abusador e tenho a orfandade, né? Eu viro órfã da minha família. Aí fica esse buraco, essa janela. Na idade adulta, ela vai formando família social. O superdotado forma família social mais cedo. Ela vai formando família social e ela encontra um ambiente de acolhimento. Às vezes num curso, às vezes na igreja, às vezes porque ela passa a participar de um voluntariado, ou ela vai jogar vôlei de mulheres maduras e naquele grupo ela se sente acolhida, e aí parece que acende a janela de novo dentro da cabeça dela e ela volta a conseguir tocar naquelas habilidades que ficaram anestesiadas e perdidas por causa do trauma do abuso. Então, quando a gente olha para uma pessoa e diz, fulano é muito inteligente, não precisa de terapia, a gente mantém essa pessoa nesse buraco, nesse abismo, tá? E assim, uma pessoa com superdotação, ela evolui muito rápido na terapia. Muito rápido. Ela é muito rapidamente, ela se organiza, mas ela precisa de um lugar que alguém escute ela, né? Porque ninguém escuta, ela é muito inteligente, ela sabe de tudo. E aí ela vai ficando mais isolada, mais sozinha, porque, né, a convivência se torna muito difícil. E aí tem o novo xingamento que é chamado de autista, né? Ah, isso aí é bem autista sem diagnóstico. Pode ser, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é, tá? Eu tô recebendo muita gente com esse perfil. Muito. Eu percebi que a maioria das minhas clientes, elas têm superdotação, mas elas têm uma superdotação trancada dentro de uma caixa, né? Elas estão na fase da caixa, trancadas. Foram trancadas pelo casamento, foram trancadas pela família, foram trancadas pelo ambiente de trabalho. Então, ela finge que é burra, ela finge que não sabe, ela se diminui. E eu vou contar um babado para vocês. Senta para ver se tu aguenta. A mulher com superdotação, se ela for obesa, se ela for gordinha, se ela tiver obesidade, é pior. É pior. Porque uma mulher com superdotação, que tem muitas ideias, que quer planejar, que quer executar, que está ali no ambiente fazendo perguntas, etc., e tem um corpo gordo, rápido vão jogar ela na caixa da ansiosa. Ah, ela é ansiosa. Isso aí é ansiedade, isso é porque é mal amada, desse tamanho. Falta para ela uma caixa de chocolate. Dê uma caixa de chocolate para ela que ela se acalma, que ela se aquieta. Enquanto que uma mulher com superdotação, magra, alta, bonita, cheirosa, ela é alta performance. Ela é à frente. Ela é workaholic. Entende? Ela vai receber outros adjetivos totalmente diferentes. Então, até nisso, a gente precisa observar onde que a coisa costura. Onde a gente tem acolhimento ou não com as pessoas. Né? É meio complicado. Mas sabe o que eu tenho a ver com isso? Nada. Da minha vida. Hoje tem um monte de sessão de Pandora para eu atender, um monte de produtinho para eu montar, porque as minhas bebezinhas vêm todas apaixonadas pelo produtinho, querendo salvar. Vocês viram a Anitta quando constelou? Que ela disse que comprou 30 livros,
que todo mundo que conversa com ela dá um livro de constelação. Fiz uma tatuagem de constelação. Mandou a família fazer constelação. Isso é o novo curado. O novo curado é uma pessoa chata. O novo curado é aquela pessoa que ela se curou e agora ela vai curar a humanidade. É um saco. Um saco. O novo curado, aí ele chega na reunião de família, ele vai convencer todo mundo a fazer um coach. Ou ele chega na reunião da família e vai convencer todo mundo a fazer uma constelação. Ele é um novo curado. O que acontece com o novo curado? Ele se distrai muito tempo e perde muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque quando eu estou apaixonado, quando eu estou nessa fase do novo curado, eu só quero ver a coisa acontecer. Eu não olho para aquilo como um negócio, como um business. E aí eu pago para trabalhar. Eu pago para trabalhar. Às vezes, além de não ganhar nada, eu pago para trabalhar. Porque eu estou apaixonada, eu amo ver a satisfação das pessoas, eu amo ver a transformação das pessoas, eu amo ver minha transformação bancária, meu amor. Eu amo ver a transformação do meu carro, dele virar um carro mais novo, tá? Eu amo ver a transformação da minha cara, tendo dinheiro para botar um botox. Conversa, entendeu? O novo curado, ele se perde, ele se distrai. Ele se distrai na fase mãezinha de todo mundo e é bem comum. Bem comum, dá bolsa para os amigos, monta um curso, aí eu dou de graça para o meu amigo, pro meu vizinho, porque eu acho que ele precisa, que ele merece, dou desconto para um, desconto para outro, porque eu acredito que ele precisa, que vai mudar a vida dele, e aí nisso eu vou indo, e às vezes eu nem sou tão bom naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou querendo vender, eu só estou apaixonado, entendeu? Aí, cada um com seus problemas. Assuntinho. Alguém tem uma perguntinha? Um assuntinho. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho. Pra gente conversar. Gosto de assuntinho. Assuntinho. Alguém conhece uma garrafa dessa que presta? Porque eu tô na terceira garrafa. Quebra igual a nada. É isso mesmo? Quem casou, casou? Não entendi a pergunta. Por que falta homem no mercado? O que é? Essa conversa existe há 1000 anos, né? Assim, por trás dessa conversa de quem casou, tem um mito que é a meta de vida de qualquer pessoa é viver um casamento, né? Que assim, o auge da sua vida é casar. Se você não casar, você é menos gente do que quem é casado. Eu tenho uma autora que eu já tenho, a da Stanley, muito pesada aquilo. Tem uma autora que ela fala, né? Eu passei a vida assistindo filmes em que a cena final é o casamento. Então, eu vou viver a minha vida inteira à espera desse grande finale. Eu queria que começasse nessa cena, para mostrar a real depois do casamento. Então, assim, casamento ainda é vendido para nós, Latinoamérica, como o marco da sua vida. Como assim, o ápice da sua vida, o seu príncipe encantado. O máximo que você vai ser na vida é chegar e ter um casamento, e ter uns 3 meninos correndo pela casa. Enquanto que aqui, na Europa, não, isso uma hora você vai ficar com alguém, uma hora você vai ter filhos ou não. Isso não é uma condição sine qua non de sucesso, de felicidade, ou não é uma coisa que é para todo mundo. A própria Bíblia diz, né? Quem for abrasado não se case, não, que o casamento não é para todo mundo. Então, assim, tem uma ideia, acho que muito fantasiosa, montada em cima disso. Né? Montada em cima disso de que você que não quer se casar, você é contra a família. O que é família? Nesse contexto, é um macho e 2 meninos correndo pela casa, né? Eu vou ter várias pessoas com família social. Eu vou ter várias famílias nesse formato que não se conjugaram como família. Eu atendo família, gente. Eu sou especialista em terapia familiar. Eu atendo família. Então, assim, não é porque se juntaram e reproduziram que são uma família, que se formaram como família, que formaram unidade familiar. Muitas vezes não formaram. Muitas vezes. Muitas vezes os pais não conhecem o nome da professora dos filhos, não sabem o que o filho gosta, o que o filho deixa de gostar. Isso é uma pessoa que reproduziu, mas não constituiu família. Porque família ela tem uma unidade relacional que não é porque as pessoas moram na mesma casa que ela se monta. Às vezes eu tenho pai e mãe vivo e a minha família está na casa da minha avó. A minha família está na casa da minha tia. Eu agreguei como família naquele lugar. Tá? Então tem várias camadas esse Paranauê. Quando eu estou apaixonada pela minha cura, mesmo assim eu aceito receber dinheiro? Não. Sinto que no meu caso o colapso temporal foi de 4 anos. Pode ser também efeito pós-pandemia? Pode. Sim e não.
Quando eu tô apaixonada pela minha cura, eu vou aceitar dinheiro? Não. Não vou aceitar dinheiro, porque tem um ciclo. Quando eu tô apaixonada pela minha cura, não é o cliente que me procura. Sou eu que procuro ele para convencer ele que aquilo é bom para a vida dele. Se eu convenci, eu já não consigo cobrar. Porque é uma conversa opressora, não é não é um diálogo de adultos, tá? E aí eu não cobro. Ele vai me dar um chocolatinho, vai me abraçar, vai me dar um perfume, entendeu? Volta pro escambo. O colapso temporal de quê? Da dor, do trauma, da ferida, foi de 4 anos? Gente, o colapso temporal ele pode demorar 1 ano, 6 meses, 10, 15. Depende da situação. Depende do trauma que você carrega, né? Depende dos seus níveis de organização, depende do que está disponível para você como rede de apoio para você se recuperar, né? Como suporte emocional para você se reorganizar, tá certo? Às vezes uma amiga te tira desse buraco, né? Se você entrou num relacionamento que você não pode ter amigas, que mulher casada não tem amigas, nem amigos, aí já fica mais difícil de você se recuperar de algumas situações, tá certo? Eu vou cuidar, vou me embora, que hoje tem muita Pandora para eu atender. Quero que eu dizer que a gente vai... vai ter a supervisão. Eu vou mandar o link da supervisão. Quem tá esperando o link da supervisão me avisa. Que eu esqueço, que eu tô ocupada. Cheiro.